Vamos aqui com a equação do primeiro grau, parte 2. Como foi explicado na parte 1, quem não viu, sugiro que veja. Como se resolve a equação de primeiro grau? A partir da igualdade, a igualdade está aqui. Ixi, peguei a caneta errada. Peguei a vermelha aqui. Igualdade está aqui, ó. E aí, o que acontece? Letrinhas de um lado, números de outro. Mas e quando tem número com letra? Por enquanto também deixa onde fica as letrinhas, depois a gente resolve no final, tá bom? Porque toda vez que tem um número e uma letrinha, existe uma multiplicação entre eles, tá? Então aqui, tudo que tem letra ou número com ela, a gente não pode tirar ela agora, isso só no final. Então, a gente deixa essa aqui, e quem tá lá só com letra? Esse aqui. Então, a gente traz pro lado de cá. Então, tudo, letrinhas fica desse lado, números sozinhos que não tem letras ficam desse, certo? Então, desse lado aqui, com letrinha, eu só tenho 2x. Então, ele continua aqui, 2x. Do outro lado, ó, igualdade do outro lado. Quem eu tenho? Menos x, ou seja, menos 1x. Toda vez que eu não tenho nada à frente de qualquer letra, é o número 1. Então, eu tenho menos 1x aqui. Se ele vai trocar de lado, ele vem com a operação inversa. Então, ele está subtraindo, ele vai vir para cá, somando, ó, 1x, certo? Agora, vamos, acabou. Vou até riscar aqui para a gente não se confundir. Ficou agora só os numerozinhos, certo? Então, desse lado, do jeitinho que tá, eu digo assim, ó, positivo, porque quando não aparece o sinal é positivo. A gente continua deixando ele do jeitinho que tá. E esse daqui, ó, que vai se encontrar junto com esse, letras de um lado, números do outro. Esse aqui, que tá menos 15 desse lado, e eu vou colocá-lo do outro lado, ele vai com a operação inversa também. Tá menos 15, ele vai mais 15. Até aí, tudo bem? Aí agora, ó, 2x e 1x eu posso somar. É como se fosse 2 bananas mais uma banana. São 3 bananas. Então, eu posso somar isso aqui, porque as incógnitas são iguais. Então, isso aqui vai me dar 3x igual. Aqui eu somo também 60 mais 15, 75. E aí, agora sim, nós vamos desmembrar o número da letrinha. Como eu disse, existe uma multiplicação aqui e ela também, o número também, vai passar a operação inversa para o outro lado, porque eu vou trocar de lado aqui. Isso aqui é uma igualdade, tá? Não é sinal de menos, não. Então, quem tá lá do outro lado da igualdade continua, que é o 75. Minha letrinha eu deixo só aqui desse lado. E o 3, que tá multiplicando, passa a operação inversa para o lado de lá, que é dividindo. Esse traço é uma divisão, tá, gente? X é igual a 75 dividido para 3. X é igual a 25. Ok? Vamos ver se tá certo, fazendo a nossa prova real que eu falei para vocês que iria fazer. Eu precisava de um papelzinho aqui, mas acho que dá para fazer ela aqui do ladinho. Dá para ver aí? Ó, 2x menos 15. Vixe, vai ficar muito ruim. Deixa eu pegar o papel aqui, gente. Só um minutinho. Aqui, achei. Ó. Vou fazer até a caneta, que essa caneta aqui, ela tá muito grossa. E vai ficar ruim de vocês verem. Aí, como que eu faço a prova real? Eu achei x igual a 25. Então, eu vou pegar a minha equação lá do jeitinho que ela tá. Ó, 2x, tá dando pra ver aí? 2x menos 15 igual 60 menos x. Era essa equação que a gente tinha, certo? Daí, agora, como eu achei o x igual a 25, onde tiver x, eu coloco 25. Eu tenho x aqui e eu tenho x ali. Coloquei 25 em todos eles, certo? A igualdade está aqui. Tudo que eu tenho antes, eu repito. Tenho menos, tenho 60. Aqui eu tenho 15, tenho menos e tenho esse 2 aqui. Quando eu tenho um número e uma letra, existe uma multiplicação entre eles. E quando eu acho o valor da letra, a multiplicação ainda existe, certo? Então, aqui, como que eu resolvo? Será que essa igualdade vai dar verdadeira? Vamos ver. 2 vezes 25, 50, menos 15. Quando a gente tem multiplicação e subtração, primeira multiplicação, certo? Vai ter que ser igual a 60 menos 25. Será que essa igualdade é verdadeira? 50 menos 15 dá 35. E 60 menos 25 dá 35. Ou seja,
tudo correto por aqui, certo? Deu para entender? Isso aqui é só a prova real. É obrigado a fazer isso? Não, mas para saber se o seu x está correto, se quiser fazer, é só substituir onde tem x o valor que você achou e a igualdade tem que bater, tá bom? Bora lá para a segunda? Vamos na segunda aqui. A segunda, olhando assim, ela parece ser bem mais simplesinha. Na verdade, ela é. Porém, o que ela tem que muita gente se confunde? Regrinha de sinal. Muita gente se confunde na regrinha de sinal. Mas vamos lá. Aqui, igualdade está aqui. Letrinhas de um lado, números para outro. Desse lado eu tenho menos, cuidado que quando tem o sinal ele vem junto com o conjunto aqui. Aqui existe uma multiplicação. Então, esse menos 3A continua aqui, tá? Do jeitinho que tá. Do outro lado, eu tenho alguma coisa com letra? Eu tenho menos 1A, né? Quando eu não tenho nada aqui, eu tenho 1. Então, esse menos 1A vindo pro lado de cá, ele só vai vir com o sinal trocado. Ou seja, operação inversa. Então, tá menos 1A, ele vai vir mais A. Não precisa colocar o 1 quando a letra tá sozinha, não, tá? Só para vocês entenderem que tem. Então, já mexi com esse, já mexi com esse. A igualdade tá aqui, sobrou só o númerozinho ali do outro lado, ok? Aqui agora, ó. Menos 3A mais 1A. Ou seja, eu devo 3 e eu só tenho 1. Então, se eu estou devendo mais do que eu tenho, obviamente, eu vou continuar devendo, tá? Então, menos 3 mais 1, isso aqui vai me dar menos 2. Menos 2 o quê? A, igual 40, certo? Agora, a gente sai daqui, ó, a gente volta igual aqui em cima. Ah, mas tem um negativo ali, não tem problema, é a mesma coisa. O 3 não estava multiplicando aqui, não passou dividindo, só que aqui quem tá multiplicando é o menos 2, é ele que passa dividindo, tá? Então, ó, igualdade aqui, quem tá do outro lado do jeitinho que está, letrinha vai desmembrar agora, então ela vai ficar sozinha aqui, e o menos 2 vai passar a operação inversa, ele tá multiplicando. Aqui muitos erram também, porque acham que ele tem que ir positivo, não, ele vai negativo, tá? Porque a operação aqui é a multiplicação. O número está negativo, mas a operação é a multiplicação. Então, a operação inversa da multiplicação é a divisão, e o menos 2, ele vem junto com o sinal para cá, tá? Aí, aqui a gente tem outra regrinha de sinal. Mais com menos em uma divisão, dá menos, tá? E 40 dividido para 2, isso dá menos 20, ok? Vamos ver a prova real disso aqui? Deixa eu só passar aqui, ó. Menos 3A tem que ser igual a 40 menos A. Eu faço um número tão grande, não sei se vai caber aqui. Vamos ver aqui, ó. O A é menos 20. Cuidado que o meu A é menos 20, tá? Vou fazer bem pequenininho aqui, ó. E aqui, ó, o A é menos 20 e eu ainda tenho esse sinal. Então, ó, vou colocar o menos 20 bem pequenininho aqui. Tá dando pra ver aí, né? O que eu tenho? Aí eu vou pôr entre parênteses por conta dele ser negativo. Ai, gente, dá muita... Vou pegar um papel maior aqui, vai. Porque fica ruim. Vou colocar ela aqui, ó. Que eu gosto de escrever bem maior aqui, que eu consigo explicar direito. Pequenininho. Isso, agora tá dando pra ver, né? Então, aqui, ó. Ó, lembre-se que aqui existe uma multiplicação, tá? Então, o menos 3 eu repito. Quem é o meu A, que eu acabei de achar? Ó, o resultado do meu A tá aqui, ó, menos 20. Então, eu coloco ele aqui, ó, entre parênteses, menos 20, certo? Igual 40 menos, ó, esse sinal já é da equação. E o A é negativo, então vai em outro menos aqui, ó, porque o A que nós achamos é menos 20, certo? E aí, o que acontece? Aqui existe uma multiplicação, porque toda vez que eu tenho parênteses, existe uma multiplicação. E aqui também, né, o A estava multiplicando, então aqui a gente continua multiplicando. E aqui também existe uma multiplicação quando eu tenho parênteses, porque não pode ficar menos com menos, um sinal assim, certo? Então, a gente coloca entre parênteses, e aí existe a regra de sinais. Aqui, ó, eu vou multiplicar o 3 pelo 20. A gente sabe que 3 vezes 20 dá o quê? 60. E aí, a regrinha de sinal também, ó, menos com menos... Em uma multiplicação dá mais. Então, aqui daria o 60. Não necessita colocar o sinal de mais quando o número é positivo, tá bom?
Pode deixar só o 60. E aí, vamos ver aqui do outro lado, ó. 40, menos com menos em uma multiplicação dá mais, e o 20. Ó, eu não entendi porque o meu vídeo parou, gente, mas ele parou e eu voltei do mesmo lugar que eu estava. Só vou voltar aqui, ó, 60, e eu ia fazer essa continha aqui. Só tô querendo entender por que ele parou aqui. 60 é igual 40 mais 20, 60. Ou seja, tudo ok por aqui, tá bom? Deu pra entender? Ainda bem que eu tava bem no finalzinho. Deu pra entender isso aqui? Isso aqui seria a prova real de que o que nós achamos aqui está correto. Certo, gente? Desculpa minha baguncinha aí, mas acho que deu pra vocês entender. Ok? Bora na outra. Essa daqui, simplesinha também, porém, deixa eu tampar essa daqui, para não ficar atrapalhando aí. Lembrando que toda vez que eu tenho um parênteses, existe uma multiplicação, e aqui eu tenho uma distributiva. O que é distributiva? O número de fora, ele multiplica quem tá lá dentro. Só que ele vai multiplicar, ó, lembrando dos sinais sempre, positivo, positivo, porque quando eu não tenho, não aparece. Então, 5 vezes o B vai dar 5 vezes o B, ou seja, 5B, tá? Nunca vocês vão ver um sinalzinho de vezes aqui entre o número e uma letra, tá, gente? Vocês sempre vão ver assim, 5B, 2A, 3C, e existe a multiplicação ali no meio deles, tá bom? Então, esse 5 multiplica esse, e aí regrinha de sinal de novo, ó. O 5 tá positivo, o 3 também tá positivo, então mais com mais vai continuar mais, e a regrinha de sinal e a multiplicação também, ó. 5 vezes 3, 15. Aí, os parênteses somem. Igual, quem tá do outro lado, 50. Tá vendo? A gente só fez a distributiva para cair no quê? Numa equação de primeiro grau. E aí, aqui, números para um lado, letrinhas para outro, certo? Igualdade, quem tá do outro lado sempre continua do jeito que tá. E aqui, ó, eu vou deixar a minha letrinha e o meu número desse lado, por enquanto, o número e a letra, que é o 5B. E o mais 15 que tá aqui, como eu vou colocar ele pro outro lado, ele vai com a operação inversa. Então, ele tá mais 15, ele vai menos 15. E aí, eu resolvo ali primeiro, 5B igual 50 menos 15, 35. Aqui agora, a segunda parte, ó. Tá multiplicando, vai passar a operação inversa. Então, a gente deixa o B aqui. Quem tá do outro lado continua do jeitinho que tá. E o 5 que tá multiplicando, passa dividindo. B é igual 35 dividido para 5. B é igual a 7. Vamos ver a prova real agora? Ó, vou pegar do jeitinho que tá lá em cima. B mais 3, isso tem que dar 50, certo? Então, o que a gente achou? B igual a 7, né? Então, onde tem o B aqui, eu vou colocar 7. E todo o restante... Ai, caraca. E todo o restante, eu vou copiar. Tudinho. Aí, aqui, 5 vezes 7, fazendo a distributiva de novo, né? 5 vezes 7, 35. 5 vezes 3, 15. Mais com mais, né? E a igualdade tem que bater, e bateu, porque 35 mais 50... 35 mais 15 é 50, né? Ok? Vamos para a próxima agora. Eita, risquei tudo aqui, os negocinhos, mas vamos lá. Que é a mesma coisa, o processo é o mesmo. Eu tenho distributiva aqui e tenho distributiva do outro lado, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Mais com mais dá mais, e 3 vezes W dá 3W, certo? Mais com menos dá menos, e 3 vezes 1, esse é por esse, dá 3, ok? Isso é igual. 4 vezes 2 dá 8, e 8 o quê? 8W, porque o 2W tá aqui, ó. Então, é 4 vezes 2W, ou seja, 8W. 4 vezes 1, 4, mais com mais, mais. Então, aqui dá mais 4, ok? Letrinhas de um lado e números do outro, ou números com letra também de um lado. Então, desse lado eu tenho 3W, ó. Vou riscar aqui para dizer que eu já mexi com ele, tá? Do outro lado, eu tenho 8W positivo. Se ele vem para cá, ele vem menos 8W. Sobrou quem? Sobrou os números. Esse já tá mais 4 aqui, então ele vai continuar 4. Tá vendo que quando ele se inicia, não precisa colocar o sinal de mais?
E esse tá menos 3, quando eu levo ele para o outro lado, ele vai com operação inversa, mais 3. Tá aí, tudo bem? Subir aqui. Aqui é a mesma coisa, ó, W e W eu consigo juntá-los, né? Então, mais W menos, mais 3 menos 8W, isso vai me dar, mais 3 menos 8, eu tô devendo mais do que eu tenho, então eu continuo devendo, porque se eu devo 8 para alguém e só pago 3, eu fico devendo 5. 5 o quê? 5W, igual 4 mais 3, 7. Aqui, quem tá multiplicando é o meu menos 5, ele vai passar operação inversa dividindo. Igualdade, quem tá do outro lado continua, o W fica aqui, porque agora eu vou desmembrar ele, né? E o menos 5 vai passar a operação inversa. Mais com menos, então, a fração é menos 7 quintos, ou seja, W, né? A fração. W é menos 7 quintos. Ah, mas deu fração, não tem problema, tá? Se desse para simplificar, a gente simplificaria, mas não dá. Vamos lá para a prova real dessa daqui, então. Não é difícil, gente. Existem vários conceitos para ser feito. Então, ela é um pouquinho demorada, mas vamos lá. Ó, 3W menos 1, né? Esqueci de colocar entre parênteses aqui. É igual 4, 2W mais 1, ok? Onde tiver W, eu vou colocar o valor que nós achamos aqui, que é menos 7 quintos, ó. Menos 7 quintos aqui e menos 7 quintos aqui. Tudo que eu tenho antes e depois, e entre eles, eu repito tudo, ó. Eu tenho um parênteses aqui, menos 1, fecho parênteses, igual, tem um 3 também, né? Aqui eu tenho um 4, abro parênteses, tem um 2 aqui, existe uma multiplicação entre eles. Se quiser colocar entre parênteses aqui também, pode, mas não tem necessidade. E o mais 1 e fecho. Repare que entre aqui eu tenho uma subtração de frações e aqui eu tenho uma multiplicação, que eu vou resolver ela agora, e depois vai ficar uma soma de frações. Vamos fazer essa parte aqui, ó. Essa vamos repetir. 3, então vai ficar 7 quintos mais... Opa! Ai, errei o sinal, caramba. Aqui é menos, gente. Menos 1 igual a 4. Vou resolver essa multiplicação. Como resolve multiplicação de fração? Sempre completo com o número 1, quando eu não tenho denominador. E o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Mais com menos vai dar menos. 2 vezes 7, 14. E 1 vezes 5, 5. Certo? E repito o mais 1 ali. Aqui eu tenho uma subtração de frações com denominadores diferentes, porque como eu acabei de falar, quando eu não tenho nada aqui embaixo, vou até de vermelho aqui, ó. Eu completo com o número 1. E quando eu não tenho nada ali embaixo também, eu completo com o número 1. Tá vendo, ó? Eu tenho 5 e 1 e uma subtração de fração, 5 e 1 e uma adição de fração. Depois a gente resolve com o de fora, tá, gente? Tô resolvendo só aqui dentro primeiro. Tem várias maneiras de fazer, tá, gente? Essa é uma delas. Aí, aqui, eu não costumo tirar MMC, eu costumo achar o mesmo denominador. O que eu faço com 1 para virar 5? Qual operação? Desde que seja multiplicação ou divisão, né, gente? No caso aqui não cabe a divisão. Então, o que eu faço com 1 para virar 5? Eu multiplico ele por 5, porque 1 vezes 5 vai ter 5. Mesma coisa aqui, ó, se é 5 também, eu vou multiplicar por 5. O que eu não posso esquecer quando eu mexo no denominador é que eu tenho que fazer a mesma coisa com o de cima e pelo mesmo número, ou seja, multiplicar por 5 ali também. E aí, o que eu vou ter? Deixa eu repetir o 3 aqui, ó, menos 7 quintos, que é a primeira fração, menos 1 vezes 5, 5, e 1 vezes 5, 5. Olha só agora, ó. Meus denominadores eram diferentes, agora eles são iguais. Porque quando eles são iguais, eu só repito e faço a operação que está pedindo em cima, certo? Então, aqui eu mantenho 4, mantenho a primeira fração, 14 quintos, mais 5 sobre 5. Ó, denominadores iguais, então eu só mantenho e faço a operação que está pedindo em cima, certo?
Então, aqui vai ficar 3, 5 eu repito, e menos 7 menos 5 aqui não dá mais, gente, porque não tem multiplicação aqui, ó, tá vendo? Aqui eu devo 7, devo 5, eu devo 12. Igual 4, mesma coisa ali, ó, 5, repito, devo 14, só tenho 5. Então, eu estou devendo mais do que eu tenho, eu vou continuar devendo 9, certo até aí? Só subir aqui um pouquinho. Tá vendo? Ela é longuinha, mas tá dando pra entender aí, eu espero, né? Aí, aqui, agora sim, ó, eu vou multiplicar pelo meu número que tá fora, porque quando eu tenho parênteses, existe uma multiplicação. Como resolve multiplicação de fração? Repito um aqui, né? Ó, e é o de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Gente, tá pouquinho espaço aqui, mas acho que vai dar, que já tá terminando. 3 vezes menos 12, mais com menos dá menos, e 3 vezes 12 dá 36, certo? Sobre 1 vezes 5, 5. Isso tem que ser igual, mais com menos dá menos. 4 vezes 9, 36. 1 vezes 5, 5. Ou seja, bateu a nossa igualdade. É meio complicadinho assim, mas é show de bola, né? E é isso, gente. Ah, mas deu fração, não tem problema. Aqui não dá para simplificar. Se desse, a gente simplificava, tá bom? E é isso. Um pouquinho demoradinho aqui, mas fantástica, certo? E não sabe? Deixa que eu te explico. Fique com Deus, galera.